Pai do Senhor, irmãos. Amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: você é uma bênção na minha vida. Aleluia. Amém? Quantos creem que Deus fez uma promessa para você? Levante a mão. Quem ainda não sabe que Deus fez uma promessa para ele, com toda sinceridade, levante a sua mão. Tem que tem. Você não sabe? Quem mais que não sabe? Oi? Só tem um varão ali corajoso, viu? Parabéns, duas pessoas não sabem. Mas eu quero dizer para vocês dois, que Deus tem uma promessa para vocês. Como Ele tem uma promessa para cada um de nós. As promessas começaram no Éden. Desde a criação de Deus, desde a criação, do homem, o Senhor já o criou fazendo para ele promessas. Amém? Que Ele iria dominar a criação de Deus. A nossa vida ela é composta de promessas. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, nós juntamente com ela, recebemos também uma esperança. Amém? Precisamos conhecer as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Deus fez promessa para nós. Amém? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Quem achou, fique de pé. Vamos ler aqui sobre a travessia do Jordão. Vamos ler do versículo 1 ao 6, fala assim: De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Em outra versão fala: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Curve as vossas cabeças. Vamos orar a Deus e pedir que Ele venha falar ao nosso coração. Peço ao Espírito Santo para assumir o controle da sua mente. Talvez você esteja com dificuldade de crer, de prestar atenção, de meditar, até mesmo de estar aqui presente. Mas esta noite Deus preparou para você. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que a tua gloriosa presença permeie nossa mente e coração. Queremos estar encharcados com o óleo da tua unção, da tua presença.
Renova-nos e fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o poder das trevas, todo espírito contrário à tua palavra, todo o poder de Satanás e seus demônios está repreendido. Deus, limpa os céus sobre esta casa. Limpa os céus, meu Deus, da nossa cidade. Que o Espírito Santo repouse sobre nós operando. Em nome de Jesus. Nos abençoe para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Podeis sentar. Nós vamos falar hoje sobre o tema três passos importantes para a posse da vitória. Amém? Ou para a posse da promessa, melhor dizendo. Repita comigo, 3 passos importantes para a posse da promessa. Eu disse que Deus tem promessa para cada um de nós. E Deus, Ele tem prazer em cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Mas muitas pessoas receberam as promessas de Deus, mas até hoje não tomaram posse delas. Mas a pergunta é, por que muitas vezes nós ouvimos algo na palavra de Deus? Porque eu vejo que a maior fonte de promessa aqui na própria palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, em dado momento você recebe uma palavra que vai de encontro ao seu espírito e você fica até animado com aquela palavra. Quando você tiver essa experiência? Quantos ao lerem a Bíblia já tiveram uma sensação de que aquela palavra era para eles? Levante a mão com toda sinceridade. Amém? Agora eu vou pedir para quem nunca teve essa experiência, levante a mão. Você nunca teve, já leu a Bíblia e nunca teve essa experiência de que Deus estava falando com você. Quem mais? Você, na galeria tem alguém? Mas eu quero dizer para você, eu acho que às vezes nós não sabemos o que Deus, nós não temos essa sensação de que Deus está falando, é porque às vezes achamos que Deus não está importando com o nosso futuro. Às vezes nos sentimos excluídos do plano e dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Entende, Hilton? Deus, Ele está falando conosco o tempo todo. O tempo todo Ele está lançando promessas sobre as nossas vidas. Mas é importante que saibamos ouvir as promessas de Deus. É muito importante pedir a Deus, Deus, abra os meus ouvidos para que eu ouça de fato o que o Senhor tem para a minha vida. A primeira promessa que Deus fez foi a promessa da salvação. É uma promessa que Deus vai cumprir. É uma promessa feita no coletivo, para toda a humanidade. Então Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ele prometeu salvar a humanidade. Mas nem toda a humanidade será salva. Porque existem os critérios para que Deus cumpra a sua promessa. Amém? Existem alguns passos importantes que precisamos tomar a fim de que Deus tenha condições de cumprir as suas promessas em nós. Você pode estar dizendo assim, mas eu sirvo a Deus tanto tempo e Deus me prometeu algo, ou até mesmo o pastor me prometeu algo, ou fulano me prometeu algo e até hoje ele não cumpriu. Não é verdade? Às vezes nós até podemos falhar com as nossas promessas, com as pessoas. Às vezes a gente promete algo para uma pessoa, mas dadas as circunstâncias da vida, a gente não cumpre com a nossa promessa. Mas Deus não é como nós. Deus cumpre. Entretanto, há uma condição. Todas as promessas de Deus, elas são condicionais. Assim como as profecias, existem profecias que são incondicionais.
principalmente profecias de cunho escatológico. Exemplo, Jesus vai salvar a humanidade. Jesus vai voltar. Jesus vai ter o juízo final. O Senhor vai restaurar a nação de Israel. Sim, no coletivo, todas as profecias que Deus dá, a maioria delas são incondicionais. No coletivo. Mas quando parte para o lado pessoal, para o individual, essas promessas então chegam até a nós de forma condicional. Porque exige de você uma condição. Eu estava falando com o Sandro esses dias, eu falei, Sandro, Deus fez uma promessa para a sua vida. Mas será que essa promessa vai cumprir quando você tiver com o cabelo branquinho, da cor do Alberto, assim? Será que o Alberto... Isso é charme, tá, irmão? O Alberto é novo. E igual o pastor Eliseu assim, tá vendo? Ai, beleza. Né? Fernandão, olha lá. Fernando a gente vê de longe, olha lá. Que benção. Eu estou pelejando para conservar os meus brancos. Antes que caiam todos, eu estou lutando, viu, Fernando? Bravamente. Mas, e eu estava falando com o Sandro que as profecias, o que Deus nos promete, Ele está pronto para cumprir. Mas às vezes elas não cumprem por falta de algumas observações da nossa parte. Às vezes nós não estamos condicionados para receber, ou às vezes nós não estamos preparados para recebê-la, ainda que Deus nos fez. Ainda que Deus nos fez uma promessa, você fala, mas Deus me prometeu isso, até hoje não se cumpriu. Eu estava conversando com o Sandro, se Deus tem um chamado para você, eu lembro um dia que o pastor Natanael, esqueci o nome, um pastor de fora veio, entregou uma profecia gloriosa para a igreja, Deus usou e chegou perto do Sandro e falou assim, Sandro, o Senhor falou, olha filho, eu sei que no seu coração você quer ser um pastor e eu sei em quem você espelha. Samuel. E naquele momento o Sandro chorou, e eu sei porque eu conheço o Sandro. Aí eu falei assim com ele, lembra disso? Ele falou, lembro, pastor. Eu falei assim, será que vai demorar quanto tempo ainda mais para Deus cumprir esse chamado? Sabe por quê? Porque depende da nossa postura. Não que o Sandro esteja, né? Mas eu mostrei para ele que o que Deus fala, Ele cumpre. Mas você precisa andar no terreno da promessa. Você precisa caminhar no terreno da promessa como Abraão fez. Deus falou assim, Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Saibas tu que farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. E Abrão, pai exaltado, saiu, largou tudo, ele tomou posição, largou tudo e seguiu. Seguiu para uma terra que ele nem sabia como era. Então ele começou a caminhar no terreno da promessa. E ele, Deus, paulatinamente foi cumprindo. Quando ele desviava, descia para o Egito, e aí ele retardava o processo da promessa. Quando tinha fome em Canaã e abundância no Egito, ele descia para o Egito. E ele perdia tempo, retardava a promessa. Mais vale a escassez de Canaã do que a abundância no Egito. Porque o que o Egito tem não está dentro das promessas do Senhor. Mas
na escassez de Canaã é onde Deus opera os milagres. A escassez de Canaã é um ambiente perfeito para operar os milagres, ou seja, quando você está carente de vida e você vê que no mundo oferece muito mais para você, e você pensa que a felicidade está nas coisas que o mundo oferece, e aí, mas você permanece nessa carência, aí é que Deus vai renovar e vai te dar qualidade de vida. Mas se você descer ao Egito, quem sabe mais 10 anos de atraso, 5 anos de atraso, 2 anos de atraso. Então, irmãos, precisamos conhecer as promessas de Deus. Como? Conhecendo o Deus que as fez. Conhecendo o Deus das promessas. Deus fez então uma promessa a Josué. Josué era servo de Moisés, um homem que tinha uma notável unção de serviço, era um servo, era um empregado de Moisés. Moisés estava ali, ele era o primeiro a levar uma aguinha para Moisés, estava lá na tenda, vou lá guardar a porta do meu Senhor, porque ele pode sofrer algum atentado, alguma coisa parecida, eu quero estar com ele. Então, quando o povo levantava contra Moisés e queria linchar Moisés, queria fazer alguma coisa ruim com Moisés, lá estava Josué junto com ele. Nas alegrias e nas tristezas estava Josué servindo fielmente ao seu Senhor. Mas eu digo que quando veio a promessa veio sobre a vida de Josué. Sabe por quê? Porque não tinha homem melhor do que Josué para reger o povo. Para governar precisava ser um servo. Deus tem uma promessa para a sua vida, mas você só vai alcançá-la se você tiver um espírito de servo. Amém? E Deus só dá a promessa para o servo dele. Deus só faz a promessa para os seus servos. Deus não faz promessa para quem não é servo. Ele só faz promessa para os seus servos. Então Josué, depois da morte de Moisés, o Senhor apareceu a Josué lá no capítulo 1, quando diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Eu vou te dar agora algumas instruções para que você seja bem-sucedido na sua empreitada. Queres ser bem-sucedido na terra? Obedeça a Deus. E aí, então, ele recebeu essa promessa, e em cima dessa promessa, ele começou a lutar. Levar o povo para Canaã. Por exemplo de promessas que Deus faz, mas muitos não chegaram a recebê-las, a tomar posse. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele prometeu a Moisés que o povo sairia daquela terra e ia entrar numa terra que emana leite e mel. Mas aí o povo de 600 mil homens, soldados, que receberam uma promessa, apenas 2 tomaram posse dela, entraram na terra prometida. Sabe quem era? Josué e Calebe. Josué, filho de Num, conhecido também como Oséias, Yeshua ou Yehoshua. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Você anseia uma promessa de Deus? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então eu quero te mostrar aqui dentro desse texto três passos, falhando aqui, troca de 3 passos para receber essa promessa. Veja bem, vamos no texto, como diz o pastor Osmano, vamos passear aqui, né?
Né, manito? Vamos passear nas Escrituras. Ou vamos passear no texto, é melhor, né? Diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Olha só, o Senhor antes tinha dado a Josué uma ordem: vá e atravesse o Jordão, tu e todo o povo. E aí, quando Josué, levando o povo, vê, eles chegam e olham para o Jordão tinha virado um mar de água, era cheia. Talvez alguns falem, mas Deus não poderia ter esperado a seca para a gente atravessar o Jordão, mas tinha que atravessar justamente na cheia. Na época da colheita, é onde o Jordão transbordava e regava as terras, as cercanias. E ali, então, eles estavam diante de um grande obstáculo para alcançar a terra. Mas aí, Josué entendeu que o primeiro passo para tomar posse da promessa era a obediência. Repita comigo: obediência. Irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Se Deus fez uma promessa para você, é necessário que você obedeça. Eu vejo pessoas que estão travadas, elas não conseguem superar certos obstáculos na vida porque são desobedientes a Deus. É triste falar isso, mas muitas pessoas não conseguem romper porque ainda estão no campo da impossibilidade. Elas não conseguem romper espiritualmente, ela não consegue romper emocionalmente, ela não consegue romper sentimentalmente em outras áreas, porque estão em desobediência. E nesse estado, ela não terá futuro. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: seja mais obediente. Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência é o primeiro passo para alcançar a promessa de Deus, para possuir a promessa de Deus, para materializar na sua vida a promessa de Deus. Sem a obediência não há materialização de promessa, a bênção não chega até você. Então, quando nós não obedecemos, o Jordão parece muito maior do que ele é. Quando nós desobedecemos, o obstáculo, quando nós vivemos no estado de desobediência, o obstáculo parece ser muito maior do que ele é. Os desafios parecem muito maior do que eles são. O rio estava cheio. O rio estava cheio, mas era um grande obstáculo. Mas Josué conhecia que o seu Deus era um Deus de milagres. Josué sabia que se Deus o conduziu até aquele momento, se Deus o conduziu até aquela situação, é porque ele sabia, ele entendia que o Deus que ele serve é um Deus vivo, é um Deus que opera milagres, é um Deus que faz com que venhamos superar os obstáculos da vida. Queres suplantar os obstáculos da sua vida? É importante que obedeça a Deus. Sem obediência não tem como. Obedeça ao Senhor, obedeça às leis do Senhor. A gente às vezes encontra jovens dentro da igreja e eles desobedecem o voto de castidade. Então estão dentro da igreja, mas têm a sua experiência sexual dentro da igreja. Eles não têm um namoro santo diante de Deus. Então isso retarda. Ou às vezes o jovem já esteve dentro da igreja, ele sabia que certas coisas que ele fazia era pecado e insistia no pecado. Aí depois, quando casa, fala: nossa, mas a minha vida está tão difícil, as coisas estão difíceis para mim. Meu irmão, como? Se você atropela muitas coisas e muitas dificuldades que você tem hoje,
é resultado da sua desobediência de antes. Quantos estão entendendo o que estou dizendo? Pecado, irmãos, é coisa muito séria. É tão sério que Paulo fala assim no momento da ceia. Por causa disso, há muitos dentre vós que já morreram, há muitos que estão mortos ou que estão enfermos, e não poucos os que já morreram, porque não discerniram o corpo. Então a questão do pecado é uma questão muito aguda, muito grave. Então, como você quer, se você vive na prostituição, se você quer viver nos prazeres da carne, você que conhece, não estou falando de quem ainda não entregou o coração para Jesus, porque ainda não sabe, mas eu estou falando da pessoa que conhece e faz é pior do que quem não conhece. Entende? O julgamento é muito mais duro, muito mais severo, porque as pessoas conhecem, mas não obedecem. Elas desprezam. Eu sei porque no dia que eu aceitei Jesus, que eu descobri que eu era uma raça de víbora, eu entrei na igreja e me senti o pior das criaturas de Deus. E aí, quando falaram assim comigo, assim, aceita Jesus, você vai ser dele, ele vai te perdoar. Eu levantei minha mão na mesma hora com a sensação de alívio, e naquele dia eu valorizei a minha salvação. Eu valorizei. Aí Deus me salvou. A promessa, irmão, está condicionada à obediência. Repita comigo. A promessa está condicionada à obediência. Por isso, eu preciso obedecer. Um forte aplauso a Jesus. Se você quiser receber a promessa, obedeça. Obedeça. Viu? Porque é 10 anos de atraso para você, filha. 10 anos de atraso. Amém? E vai entrar um demônio na sua vida que nunca vai permitir que você se realize na sua vida sentimental. A obediência é um fator determinante para o cumprimento das promessas de Deus. Amém? Muito bem. Então, ele obedeceu e foi. Foi às margens do Jordão, ainda que era impossível de atravessá-lo. Deus, quando ele requer a obediência da gente, ainda que seja impossível. Meu Deus, é impossível obedecer isso que o Senhor está pedindo. É muito difícil. É como o Jordão. É difícil. Mesmo sendo difícil, vá. Porque Ele vai te capacitar. É difícil servir a Deus. É difícil estar na presença de Deus. É difícil, muito difícil. Não consigo. Eu mesmo já falei muitas vezes isso. Mas quando eu assustava, Deus me dava força e eu continuava na minha caminhada. E tem 20 e tantos anos, 27 ou 29, quantos anos, hein? 28 anos que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus no dia 1º de janeiro de 1986. Oh, happy day! Foi meu happy day, e foi de verdade. Porque no dia 2 de janeiro eu já não era mais aquele antigo William, eu já era uma nova criatura. A segunda coisa, segundo passo importante para tomarmos posse da promessa que nos foi feita, está aqui, ó. Quando Versículo 2. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança,
da aliança do Senhor seu Deus, e os sacerdotes levitas, carregando a arca, saia das suas posições e sigam-na, mas mantenha distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime, desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Segundo passo determinante, importante para apalparmos a promessa de Deus, chama-se disciplina. Repita comigo: disciplina. Deus quer que sejamos disciplinados. E muitas vezes, já viu aquele aluno indisciplinado, o professor corrige, no final ele toma bomba. Tem muita gente tomando bomba no Evangelho. Para seguir a Deus tem que ter disciplina, tem que ter domínio próprio. Não é verdade? Aqui, olha só, ele falou assim: saiam das suas posições. Você tem que sair da posição que você está. Qual a posição que você está? Que posição você se encontra? Uma posição bem distante de Deus? Uma posição de uma vida toda errada diante de Deus? Que posição? Na posição de desobediência? Qual é a sua posição? Ah, mas é difícil servir a Deus. Toma posição na sua vida, meu irmão. Você precisa tomar a posição que Deus quer que você tome. Saia da posição de ímpio, saia da sua posição de iníquo, saia da posição de desobediência e entre na posição que Deus te quer. E às vezes a gente vê pessoas assim, vive numa montanha russa espiritual. Hoje está bem com Deus, amanhã não está bem. Hoje está dando glória, aleluia, está pulando, dando fervor, dirige louvor, pulando, dando salto, saltando muralha. Amanhã está difícil. Hoje está ouvindo louvor, amanhã está ouvindo pagode. Entendeu? Hoje está adorando a Deus e amanhã está fazendo coisa errada. E o que é isso? O que é isso? Falta de tomar posição. Às vezes a gente luta com a pessoa: meu filho, você precisa frequentar a igreja, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa buscar a Deus. Ah, mas é tão difícil. Toma posição. Toma posição na sua vida. Entende? Se você não tomar posição, como as promessas de Deus se cumprirão na sua vida? Como? De que forma essas promessas serão cumpridas se você ainda não tomou a posição que Deus quer que você tome? Você tem que tomar posição. Pastor, mas que posição é essa que eu não sei? Será que é lateral direito? Nem existe mais, né? Ponta esquerda, meio de campo, zagueiro. Qual que é a posição? A posição é da palavra. Você precisa se posicionar no Evangelho. Você precisa se posicionar diante das pessoas que você serve a Deus de verdade. Tome posição. Toma posição na sua vida. Tem gente que não toma vergonha na cara. Precisa de fato tomar posição. Está servindo a Deus. Isso aí não cabe a quem ainda não conhece o Evangelho. Eu estou falando de quem já conhece o Evangelho há anos e fica ali, vivendo uma vida crente Raimundo, como eles dizem. Um pé na igreja, um pé no mundo. E não tem nada a ver isso, não tem nada a ver fazendo. Toma posição. Chega no trabalho, abre a boca e bum, um palavrão que até estremece as paredes. Toma posição. Crente não pode falar palavrão, não fala? Como é que é isso? Como é que fica esse negócio? Fala palavrão lá e aqui na igreja fala glória e aleluia? É um fariseu, não é não? É fogo estranho no altar. Crente fala palavrão, gente? Fala! Crente dá calote na praça? Crente pode ter nome no SPC? Pelo amor de Deus, fariseu. Não pode. Saia dessa posição. Tem tanto crente
dá calote nos outros. Não é verdade? Irmãos, e aí você vai falar assim, não, fulano é crente, eu odeio crente. Não tive uma experiência muito boa não, porque eu conheci um sem vergonha, ele estava me devendo, me deu calote, e o imbecil é crente. Ele é crente, mas não é servo. Ele não é um servo, ele não tem uma vida transformada. Mas ele conhece. Então, se ele quer mudar, toma posição. Um dia eu falei com um irmão assim, cria vergonha nessa cara, meu filho, toma posição, vai servir a Deus. Ah não, pastor, está muito cedo ainda. Está cedo para cumprir. É verdade, está cedo para as promessas de Deus se cumprirem na vida dele. Está muito cedo ainda. Tem razão. Não é, irmãos? Então, disciplina, toma posição, amém? Agora, aí fala assim, olha só, quando vir a arca da aliança do Senhor seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca, saia das suas posições e siga-na. Siga-na. Sigam a arca simboliza a presença de Deus. Então, meu irmão, se a posição que você está é uma posição que desagrada a Deus, saia dela. Entende? Foi o que aconteceu quando eu recebi o Evangelho. Quando eu escutei que a arca estava passando diante de mim, que é o Evangelho, e alguém falou comigo que a vida que eu vivia era uma vida pecaminosa, no primeiro momento eu fiquei revoltado, né? Eu falei, quem é essa pessoa para me julgar? Mas depois que eu entrei dentro da igreja, eu vi que a vida que eu vivia era uma vida de pecado, porque a Bíblia estava dizendo que não era pessoa. Aí eu saí da posição que eu estava e aceitei Jesus. Eu saí da posição que eu estava, fiz igual esses irmãos aqui, ó. Quando viu a arca passar, saiu da posição que estavam e, seguiram a arca. Porque o caminho que eles iam seguir, eles não conheciam. Precisava da orientação de Deus. Talvez você está percorrendo caminhos que você ainda não conhece. Cuidado. Você precisa da orientação de Deus. Precisa da direção de Deus. Amém? Então veja bem a disciplina. Então eles teriam que o quê? Seguir, mas manter uma posição de 940 metros. Algumas variam entre 900 e 940 metros de distância da arca. Então eles teriam que obedecer. Tem um critério. Entendeu? Tem que ter disciplina. Se Deus falou assim, olha, Adão, não coma do fruto desta árvore. Você tem liberdade para comer, mas não coma. Sabe por quê? Porque o dia em que dela comer, certamente morrerás. O que Adãozinho fez? Hein? Ele foi lá e não foi? Foi assim que aconteceu? E a desgraça caiu na terra. Aí a desgraça, como diz o outro, desgraça pouca foi bobagem. Você sabe por que essas coisas acontecem? Se ele tivesse tido um pouquinho de disciplina, nós estávamos todos numa boa hoje. Mas Adãozinho não teve. Adãozinho não teve, sobramos igual o Giló na janta. Se bem que nem Giló está sobrando, lá em casa não está sobrando mais não, antigamente sobrava, né? A pastora faz um gilozinho, gente. Vocês estão entendendo, irmãos, que existe um critério no mundo espiritual. Se nós cremos em Deus, se nós temos a noção de que é um Deus todo-poderoso e que rege as nossas vidas, esse Deus, ele exige de nós disciplina, porque ele quer o nosso bem. Ele é zeloso, mas ele é zeloso para cuidar de nós. Já pensou se Deus não fosse zeloso? O mundo estava uma bagunça, tudo estava uma bagunça, não tinha ordem, o caos ainda continuava sendo um caos. Amém? Deus, ele tem disciplina em tudo. E ele exige dos seus filhos disciplina. Leve a Deus a sério. Tenha disciplina na sua vida. Olha, existem algumas disciplinas
que eu vou citar para vocês aqui, que são disciplinas espirituais. Quais são? Primeiro, jejum. O jejum nos disciplina a ter domínio próprio. Você ficar sem comer e beber em consagração a Deus, então você vai adquirir domínio próprio, porque quando vem a fome, você domina. E isso psicologicamente traz um efeito muito positivo na sua vida, porque você consegue então negar a sua carne no momento que ela deseja algo. E isso é importante para você ter autocontrole, domínio próprio. O jejum, além de nos fortalecer espiritualmente, ele nos dá o quê? Domínio próprio. Se você jejua e ainda não tem domínio próprio, porque você não está jejuando direito. Entende? A segunda disciplina espiritual muito séria. Eu quero saber se vocês estão jejuando. Quantos estão jejuando aí? Jejuam. Amém? Você não jejua não, Arthur? E você, João Paulo? Muito bem. Por isso que está com a camiseta do super-homem aí. É super-homem de Deus. Mas a segunda disciplina espiritual é a leitura da palavra. Qual é a segunda? Precisamos conhecer a palavra, e conhecereis a verdade o quê? Nos libertará. Então veja bem, olha só, quando nós temos a disciplina da palavra, nós também educamos a nossa mente. Temos comunhão com Deus, então é necessário ter uma disciplina de leitura da palavra. Você precisa ter uma vida no altar, você precisa ler a Bíblia, ter o seu devocional. A palavra nos orienta, a palavra nos dá orientação, nos direciona, a palavra nos traz direção. Então a segunda disciplina espiritual é leitura da palavra. Você precisa ler antes de sair para o trabalho, ler a Bíblia. Leia, ainda que você não entenda. Aí um dia você está aqui, o pastor prega, meu Deus, eu li isso hoje, não sabia. Agora eu sei o que Deus está querendo dizer. E a terceira disciplina espiritual é a oração. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. A oração é um fator importante porque te liberta do seu egoísmo. Oração, aliás, a intercessão, porque quando você intercede, você não pensa em você, você pensa no seu próximo. Isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim em Jó: e o Senhor mudou a sorte de Jó quando este intercedia, orava pelos seus amigos. Então veja bem, quando você se preocupa com o seu próximo, Deus se preocupa com você. Então, quando nós fazemos orações, nós pedimos petições, pedimos a Deus por nós. Quando nós intercedemos, nós pedimos para os outros. Então, o cristão precisa carregar essas três disciplinas na sua vida. Quantas disciplinas? Quais são? Tá fraco. Como é que é o negócio? Eu quero ver quem vai falar mais alto. Estou achando que o povo da galeria vai falar mais alto. Quais são as disciplinas, irmãos? Aí em cima. Ó, vamos aplaudir os irmãos lá em cima. E aqui embaixo, como é que está aí? Então vamos todos aplaudir ao Senhor Jesus. Ouçam, é necessário termos disciplina. Mas para ter disciplina você precisa tomar o quê? Posição. Tomar o quê? Posição. Você precisa tomar posição. Amém? Tome uma nova posição na sua vida, meu amado. Bom, e o terceiro e último passo importante para alcançarmos ou para tomarmos posse da promessa está aqui, olha.
Olha só, e disse aos sacerdotes: levem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor, deixa eu ver aqui. Versículo 5. E Josué ordenou ao povo: santificai-vos hoje, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificação. Não tem como eu orar, eu preciso santificar, eu preciso ter uma vida separada. Por isso somos santos. Deus é santo e precisamos ser santos. Não adianta você ser apenas um frequentador de igreja. Não adianta você conhecer todas as igrejas. Hoje eu vou na Batista, amanhã eu vou na Presbiteriana, e fica assim para lá e para cá, pulando de galho em galho, igual macaco. Quando pisa, o galho está podre, ele cai no chão. Não resolve nada, meu filho. Se você pode buscar quem quer que seja, o maior pregador do mundo, que se você não santificar a sua vida, você não vai para o céu. Não vai para o céu. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz: santificai-vos, né? Santificai-vos, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é um Deus santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual? Que qual? A santificação. Ninguém o quê? Verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Não se engane. Não se engane. Sem santidade não tem como Deus atuar. Então olha só, ele fala: vocês são o meu povo, um povo santo. O meu povo é um povo santo e por isso eu vou atuar na vida deles. Sabe por quê, irmãos? A santidade é o ambiente para Deus operar os seus milagres. Amém? Então repita comigo: quando eu me santifico, eu crio um ambiente propício para a operação dos milagres de Deus na minha vida. Amém? Então, sem santidade, não tem como. Amém? Conclusão. Você está disposto a seguir adiante as promessas de Deus? Ou você é daqueles que dizem assim: se para receber a promessa de Deus exige tudo isso, eu prefiro ficar como estou? Você escolhe. Você pode fazer como Adão, porque afinal você ainda continua sendo um filho de Adão e carrega em si o DNA de Adão. Mas se você quer mudar a sua natureza, receber o DNA do novo Adão, Jesus Cristo, você pode decidir: sim, eu quero continuar em busca da minha promessa.